pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de amplificadores operacionais. Vamos ver mais um exemplo de aplicação do nosso querido comparador de tensão. Agora, eu já estou até colocando aqui que vamos utilizar o LM358 e todo o circuito da aula de hoje. Hoje, basicamente, nós vamos comparar a tensão que vem de um sensor de luminosidade, o LDR. Nós já temos uma aula bem completa aí no canal, explicando exatamente o que é o LDR, como ele funciona. Foi uma das aulas que eu mais tive trabalho para montar e, infelizmente, o número de visualizações foi bem menor do que eu esperava. Mas o link da aula está aí na descrição. Se você quiser conhecer mais sobre esse sensor de luz, o LDR, assista essa aula, porque lá está muito bem explicado. Pois bem, aqui nós temos um esquema com um LDR e um resistor fixo de 10K, ambos aqui fazendo um divisor de tensão, de maneira que eu vou ter aqui no meio desse divisor uma tensão variável de acordo com a luz. Então, esse circuito aqui, como eu expliquei nessa aula, que está aí na descrição sobre o LDR, esse circuito aqui, ele nada mais vai colocar para mim uma tensão que vai variar de acordo com a luminosidade. Nesse caso aqui específico, quanto mais claro, quanto mais luz tiver, maior a tensão. Quanto mais escuro tiver, aí a tensão vai cair. Então, se tiver de dia, por exemplo, a tensão que eu vou ter aqui, indo para a entrada inversora, vai ser alta, porque tem muita luz. Se escurecer e ficar totalmente escuro, a tensão que eu vou ter aqui vai ser baixa. Então, muita luz eu tenho alta tensão, vou ter uma tensão mais perto de 12 volts quando eu tenho muita luz. Quando eu tenho pouca luz, uma tensão mais perto de zero. E isso tudo eu explico nessa aula que eu já citei para vocês. Pois bem, aqui na entrada não inversora, eu tenho a tensão de referência, que é aquela tensão fixa, que não muda, que nós vamos ajustar uma vez através do potenciômetro e deixar não mexer mais. Então, basicamente, nós vamos começar a aula da seguinte forma. Eu vou conectar um multímetro aqui nesse ponto, que é o ponto que vai variar a tensão de acordo com a luz. Nós vamos colocar aqui um ponto de medição através de um multímetro e nós vamos medir a tensão de acordo com a luminosidade. E nós vamos definir qual é o nível de luz que eu quero que aquele LED lá na saída acione. Então, nós vamos medir a tensão, vamos cobrir o LDR para que ele fique escuro e ver qual é o nível de tensão que eu obtenho quando o LDR está escuro. E aí, uma vez que eu anotei esse nível de tensão, vamos supor que dê 1 volt quando o LDR está escuro. Então, eu quero que o meu LED acenda sempre que a tensão do LDR for 1 volt. Aí eu vou ajustar, então, a tensão de referência para 1 volt, fixo. E aí, dessa forma, quando tiver de dia, quando tiver claro, a tensão aqui vai ser alta. Vai ser, por exemplo, 7, 8 volts. E aí o LED vai estar apagado porque eu tenho a maior tensão na entrada inversora. A não inversora está fixa em 1 volt. Conforme vai entardecendo, conforme vai escurecendo o ambiente, essa tensão vai caindo. De 7 vai para 6, 5, 4, 3, 2, 1 volt. Quando chegar um pouquinho abaixo de 1 volt, por exemplo, 0,99 volts, que é a tensão de quando já está escuro, aí a maior tensão vai ser a da não inversora. Vai acender o LED e o LED vai representar aqui nesse nosso exemplo um circuito de iluminação automática, uma lâmpada, que vai ligar automaticamente sempre que ficar escuro. Então nós vamos fazer tudo isso na prática a partir de agora. Pois bem, pessoal, então aqui nós temos um esquema parecido com o que vimos aí nas últimas aulas. Nós temos aqui do lado esquerdo o multímetro que está medindo a tensão do LDR, do divisor de tensão com o LDR. Então vejam que quando eu escureço o LDR, a tensão cai, conforme fica mais claro a tensão sobe. E aí se eu clarear ainda mais, por exemplo, direcionando aqui uma luz para ele, veja como a tensão vai subindo aí 7 volts. Então, no caso aqui, iluminação ambiente, no meu laboratório, 3,8 volts. Aqui no multímetro da direita eu tenho a tensão de referência
definida por esse potenciômetro, que por enquanto eu deixei zerado. E aqui, o multímetro do meio é a tensão de saída do nosso amplificador operacional. Pois bem, vamos definir então, aqui de acordo com o nosso multímetro, qual é a tensão quando fica escuro. Então, quando fica escuro, eu vou tampar aqui o LDR e eu estou vendo que é mais ou menos ali 0,7, 0,8 volts. Essa é a tensão de quando fica escuro. E é essa então a tensão que eu vou ajustar como referência. Então vamos subir aqui, nossa tensão de referência, para 0,8 volts. Vou até colocar aqui na escala de 2 volts, para a gente ter maior precisão. Então 0,8, 0,79 volts a minha tensão de referência. Dessa forma, então, como está claro, eu tenho a maior tensão na entrada não inversora, que é a entrada do LDR, o LED está apagado. Mas conforme vai escurecendo, a tensão do LDR vai diminuindo. E aí vai escurecendo, conforme vai escurecendo, vejam que a tensão vai diminuindo até escurecer totalmente. Veja lá, a tensão do LDR 0,5 volts e o LED está aceso porque escureceu. Se clarear, o LED automaticamente apagou, indicando que a iluminação apagou automaticamente. Então esse é o circuito que tem, por exemplo, em postes de rua. É um circuito parecido com esse, onde eu tenho o LDR, que é a fotocélula, que mede a luminosidade do ambiente. E quando escurece, aí acende a luz do poste automaticamente. Ok? Então, está aí demonstrado o exemplo prático. Se eu quiser deixar ele mais sensível, fazer com que ele considere que é para ligar o LED, quando tiver a luminosidade mais, por exemplo, perto aqui dessa, é só eu mudar a tensão de referência. Vamos subir um pouquinho aqui a nossa tensão de referência. Eu vou colocar em 1,5 volts. Tá aí. E agora, o circuito está mais sensível. Então, quando a luminosidade cair um pouco mais, ele já vai acenar o LED. Então, vou até tirar o multímetro, para a gente não precisa nem dele para entender o que está acontecendo, né? Então, a luminosidade caiu um pouco e o LED já acendeu. Se eu quiser aumentar ainda mais a sensibilidade, basta eu subir aqui um pouquinho mais a tensão do potenciômetro e aí vejam que vamos aumentar um pouco mais ainda. E vejam que qualquer sombrinha que eu faço, ele já acende. Então, eu alterando a tensão de referência do potenciômetro, eu estou alterando também a sensibilidade aí do acionamento do LED. Então, espero que você tenha gostado. Não deixe de dar um joinha, de compartilhar com os seus amigos e deixar o seu comentário aí embaixo. Muito obrigado, até mais. Tchau.